Hoje eu vou falar sobre o mais novo ETF de Bitcoin que está sendo criado hoje na nossa Bolsa Brasileira. Eu vou postar esse vídeo amanhã, dia 16, mas esse ETF está sendo criado hoje, dia 15. Ele está sendo disponível ao público hoje, dia 15. É o ETF do investidor Sardinha, o Raul Sena, ABTC11. E eu já vou deixar algumas informações aqui para vocês verem. O ticker é ABTC11, o índice é feito pela Teva Índices, o gestor, administrador, custodiante, formador de mercado e agente autorizado é o BTG Pactual. O Raul tem um convênio com o BTG muito grande, vocês sabem do que eu estou falando. A data de início está errada aqui, essas informações estão no site do BTG, pelo menos até agora que eu peguei essas informações, né? Mas está errada, foi criado hoje, dia 15/7 de 2026. A taxa de administração dele é 0,39% ao ano. É o mais barato ETF de Bitcoin da Bolsa Brasileira. O concorrente dele, que é o Hold11, ele cobra 0,40% ao ano. Então aí a gente tem 0,01% mais barato. Porque vocês precisam lembrar, o Hold11 ele cobra uma taxa de 0,20 mais uma taxa de 0,20 do ETF investido nos Estados Unidos. E tem que somar essas duas taxas que dá 0,40. E esse ETF do Raul, ele é um pouco diferente do Hold11. Porque o Hold11 é um ETF puro de Bitcoin. Esse aqui não, ele tem algumas camadas. E eu vou falar como ele investe em Bitcoin. Porque ele não compra toda vez Bitcoin. Ele tem uma metodologia para poder comprar Bitcoin. E quando ele não está comprando Bitcoin, ele está comprando renda fixa. Mas vamos primeiro falar da metodologia do Bitcoin. Para ele determinar se ele pode comprar Bitcoin ou não, ele primeiro determina a tendência de preços, depois a volatilidade dos retornos positivos e depois a volatilidade do retorno negativo. Só aí ele determina se ele pode comprar ou não pode comprar Bitcoin. Então essa metodologia foi criada para o ETF poder comprar Bitcoin sempre na baixa. Quando está alto, ele não compra Bitcoin, ele faz caixa. Mas eu já vou explicar um pouco mais sobre esse caixa que ele faz. Porque não é bem simples. É um caixa que ele usa NTNBs bem longas e o restante vai para a Selic. Então você ainda vai ter um risco de NTNBs longa, da marcação a mercado dessas NTNBs. Mas é um risco meio que controlado, porque não pode ser a maior parte do patrimônio. 70% desse ETF, o mínimo de 70% desse ETF tem que ser Bitcoin sempre. Então, quando ele não está comprando Bitcoin, ele só pode comprar renda fixa até um máximo de 30%. E isso é obrigatório, está no regulamento do fundo. Então, ele tem uma metodologia eficiente para comprar Bitcoin. Quando o Bitcoin está barato, ele pode comprar até 100% da carteira em Bitcoin. Quando o Bitcoin está caro, ele pode comprar 30% da carteira em renda fixa para fazer caixa, para quando o Bitcoin estiver barato, ele poder comprar esses Bitcoin de forma barata. Mas isso traz uma complexidade para a carteira e para você que investe. Parece que é simples, mas nem tanto, porque você tem que entender um pouco da metodologia dele, não basta investir cegamente. E se você não conseguir compreender essa metodologia, talvez não seja bem para você. E quando o Bitcoin está em alta e o ETF pode comprar 30% de renda fixa, primeiro ele compra a parte de NTNBs longa, que é o IPCA mais longo, os mais longos possíveis. E o que sobra, depois que ele faz o cálculo do que pode comprar de IPCA+, o que sobra ele compra de Selic. Então normalmente vai ter mais IPCA do que Selic. A proporção é calculada toda vez, então não dá para determinar vai ser tanto e tanto por cento, porque vai ser algo variável, mas pode ser 20% de NTNBs longas e 10% de Selic, pode ser 15, pode ser 25, 5, então varia esse percentual de renda fixa. E esse percentual de NTNBs tem um lado positivo e negativo, porque ele também vai sofrer a marcação a mercado. Então ele pode dar uma valorizaçãozinha extra para o ETF, como pode dar um prejuízozinho extra para o ETF também. Aí você tem que entender se você quer essa mistura na sua carteira. Mas é uma estratégia interessante que pretende comprar Bitcoin sempre na baixa. O foco é para comprar Bitcoin e para comprar sempre na baixa. A parte de renda fixa é caixa para poder comprar esse Bitcoin na baixa. E agora eu vou falar um pouco da minha opinião. E a minha opinião é que esse ETF não me convenceu. Não me convenceu porque ele não é um ETF puro de Bitcoin. Eu prefiro determinar eu mesmo quando eu quero investir em Bitcoin e quando eu não quero. Eu tenho o meu método de calcular se o Bitcoin vale a pena comprar ou não. E é diferente desse, e eu não gostei muito desse método que ele usa. A Teva Índice tem um próprio índice para determinar se o Bitcoin está barato ou não, e esse ETF ele usa esse índice para determinar se o Bitcoin vale a pena comprar ou não. Então assim, para mim não faz sentido. Mas se para você
você não sabe o momento certo de comprar Bitcoin, talvez esse ETF faça muito sentido para você, porque ele vai determinar se é bom comprar ou não. Se no cálculo dele não for bom para comprar, ele vai fazer caixa com parte do seu dinheiro. E aí, quando acontecer a baixa, ele vai comprar os Bitcoins que tiver que comprar. Então, para quem não sabe determinar se vale a pena ou não comprar Bitcoin, esse ETF é bom. E para quem quer fazer isso sozinho, quer você mesmo determinar se vale a pena comprar ou não Bitcoin, aí esse ETF não é tão interessante, na minha opinião, e por isso que eu não achei interessante. Até acho que esse ETF ele vai cair menos que o Bitcoin, com quase toda certeza, mas eu também acho que ele vai subir menos que o Bitcoin. Eu não vi um backtest, eu queria ter visto um backtest dele, eu não achei no site um backtest para ver como que ia se comportar, mas eu tenho a impressão de que ele vai cair menos que o Bitcoin quando o Bitcoin cair, mas que ele vai subir menos quando o Bitcoin subir também. Eu fiquei com essa impressão. Não sei se realmente isso vai acontecer. Por isso que eu queria ver um backtest até. Mas a minha impressão foi de que vai acontecer isso. E aí, no final das contas, é essa a conclusão que você tem que chegar. Você quer decidir a hora de investir em Bitcoin sozinho ou não? Se você quiser, talvez esse ETF não seja tão interessante. Agora, se você não quiser decidir qual é a melhor hora de comprar Bitcoin, aí esse ETF faz muito sentido para você. Então, no final do dia, quem vai determinar se esse ETF é bom ou não é você. Para mim não faz tanto sentido, eu prefiro o Hold 11, porque ele é puro de Bitcoin. Se para você faz, vai em frente, porque esse ETF vai te ajudar a comprar Bitcoin nos melhores momentos para comprar. E o momento que o Raul está criando esse ETF foi um momento muito oportuno, porque o Bitcoin está barato, sem muitas perspectivas de que ele vai continuar caindo, e a expectativa é que daqui para frente ele comece a subir. Não vai ser rápido a subida dele, provavelmente não vai ser esse ano, mas todo mundo que investe em Bitcoin está torcendo para que ele comece a subir logo. E como eu falei, eu mesmo determino se vale a pena comprar Bitcoin ou não. Eu tenho um indexador que eu uso para isso. E eu já gravei um vídeo e já falei sobre ele aqui no canal, falando em algum momento sobre o Bitcoin alguns meses atrás. Se você quiser saber qual é esse indexador que eu uso, procura o vídeo. Ou então comenta aqui embaixo que eu faço um vídeo novo só explicando sobre esse indexador que eu uso para avaliar se vale a pena ou não comprar Bitcoin. E obviamente, esse vídeo não é uma recomendação de investimentos, é um conteúdo educacional. Eu espero que você tenha gostado, que você tenha entendido sobre esse produto ABTC11. Se gostou e se te ajudou, deixa o like, se inscreva no canal e comenta para mim, esse ETF faz sentido para você ou não? Você prefere comprar Bitcoin através ou diretamente na criptomoeda ou através de outro ETF? Obrigado por assistir, pessoal. Te vejo no próximo vídeo. Até lá!